Ao meio-dia, a cidade de Redstone sufocava sob o calor escaldante, a poeira vermelha e o rugido de uma multidão. Os moradores se amontoavam ao redor do velho curral, os olhos fixos na nova corda balançando acima deles. Pendurada nela estava uma mulher Apache gigante, alta e de ombros largos como um pilar de pedra, seu corpo sólido tremendo sob o sol. Seus pés descalços se agitavam fracamente. Hematomas cercavam seu pescoço, mas seus olhos ainda ardiam, não de medo, nem de lágrimas, e sim de desafio. A multidão gritava: enforca! Deixa o monstro morrer! Um delegado zombeteiro segurava a corda, tratando a cena como se fosse um espetáculo de circo. Nesse instante, uma carroça velha parou ao lado. No assento, um fazendeiro solitário. Seu casaco estava gasto e empoeirado, os olhos cinzentos endurecidos pelos anos. Ele viera à cidade apenas para comprar sal, alguns pregos e um saco de café. Mas o que viu fez suas mãos apertarem as rédeas com força. Ele sabia qual era sua escolha: ir embora, e passar mais uma noite sozinho ao lado do fogo, bebendo café amargo enquanto um espírito forte era sufocado atrás dele. Ou intervir, e ser marcado por toda a cidade como traidor. O momento durou o tempo de uma respiração. A mulher Apache gigante inclinou a cabeça e fitou seus olhos. Ela não implorou. Ela o desafiou. O fazendeiro puxou a faca. Um único, frio e limpo golpe. A corda se partiu. O silêncio caiu como um trovão. A mulher despencou no chão, ofegante. O fazendeiro ficou de pé, olhar firme. Sabia que, a partir dali, não havia mais volta. Uma tosse áspera rasgou-lhe o peito enquanto ela tentava respirar. Caiu de joelhos, marcas fundas no pescoço, o ar saindo em silvos como brasas ardentes. O caos tomou a praça. Alguns sacaram as armas. Outros gritaram: segurem ela! Não deixem aquele louco levá-la! O delegado Morrison abriu caminho pela multidão, o revólver brilhando na mão. Coulter! Gritou. Você sabe o que acabou de fazer? Essa selvagem devia morrer, e você acabou de cuspir na cara da lei. O fazendeiro deu um passo à frente, os olhos frios como ferro. Sacou a Winchester e disparou um único tiro para o alto. O estampido ecoou pela praça. Os cavalos empinaram. A multidão se dispersou, xingando, mas recuando. Morrison olhou com raiva, mas não ousou atirar diante de tantas testemunhas. Muito bem, cuspiu ele. Leve ela. Mas saiba disso, hoje à noite, eu venho. Eu e toda essa maldita cidade. O fazendeiro não respondeu. Virou-se, ergueu a mulher gigante e a colocou na carroça. Ela mancava, os pés descalços deixando rastros de sangue na poeira. Pedras voaram, gritos ecoaram. A carroça se afastou, rangendo pelas ruas. Atrás deles, Morrison apertava o revólver, os olhos em chamas. Toda Redstone sabia. Aquele homem solitário acabava de acender o pavio de uma guerra sangrenta. Na estrada, o vento frio cortava o ar. De tempos em tempos, o fazendeiro olhava para a mulher ao seu lado. Ela não chorava. Não tremia. Seus olhos estavam fixos à frente, firmes e serenos, como se o laço em seu pescoço tivesse apenas fortalecido sua alma. Ao final da colina, surgiu uma cabana solitária, pequena, desgastada, mas teimosa diante da imensidão da pradaria. O fazendeiro parou a carroça e a ajudou a descer. Ela afastou sua mão, mancando sozinha, ferida, mas orgulhosa. À noite, dentro da cabana de madeira, o fogo estalava na lareira. O vento uivava lá fora como lobos na encosta. O fazendeiro sentou-se junto à porta, o rifle sobre o colo. A mulher Apache permaneceu em silêncio diante das chamas, os olhos refletindo a luz do fogo. Ambos sabiam de uma coisa. A luta não havia terminado. Apenas começado. O amanhecer chegou frio, cortante como aço. O fazendeiro já estava de pé, inspecionando a cerca danificada pelo vento da noite. Quando enfiou a pá na terra para levantar um novo poste, a figura imensa surgiu atrás dele. A mulher Apache, ainda marcada pelas cordas, aproximou-se sem dizer nada. Abaixou-se e ergueu o tronco inteiro que ele lutava para mover. Os músculos se tensionaram sob a pele enquanto ela o colocava no buraco como se fosse apenas um galho. O fazendeiro ficou surpreso. Estava acostumado aos olhares vazios dos resgatados, gratos, tímidos, quebrados. Mas ali não.
Ali havia força. Silenciosa, firme, inabalável. Trabalharam lado a lado a manhã toda, sem dizer palavra. Ele puxava o arame. Ela segurava o poste. Ele martelava. Ela entregava os pregos. Quando o sol subiu alto e o suor escorreu-lhe pela testa, ele ofereceu o cantil. Ela bebeu um gole e o devolveu, olhando nos olhos, sem desviar. A linguagem deles era o trabalho, não as palavras. Dentro da cabana, o silêncio reinava também. O fazendeiro acendeu o fogo, preparou uma sopa rala de feijão seco. Colocou uma tigela diante dela. Ela comeu devagar, os olhos fixos mais nas chamas do que nele. Naquela noite, ela não dormiu na cama estreita. Sentou-se com as costas na parede, os olhos abertos até o amanhecer, como uma sentinela. O fazendeiro, deitado, ouvia o vento cortando as frestas da cabana, sabendo muito bem que ela também não dormia. No dia seguinte, ele encontrou a dobradiça do celeiro solta. Antes que pegasse o martelo, ela se aproximou, levantou o pino caído e o encaixou de volta com alguns golpes firmes. Não olhou para ele. Não esperou agradecimento. O fazendeiro ficou imóvel, e então entendeu. Ela não estava ali para ser salva. Estava ali para sobreviver, em seus próprios termos. À tarde, sob o brilho dourado do fogo, o fazendeiro limpava Winchester, ouvindo o vento varrer as planícies. A mulher sentava perto da lareira, os olhos profundos refletindo a chama. Ainda em silêncio. Ainda distante. Mas não mais estranhos. Era o silêncio de quem entende, que às vezes a sobrevivência não precisa de palavras, apenas de alguém que permaneça ao seu lado quando a terra começa a tremer. O céu do oeste escureceu, pesado como cinzas. O vento soprou com força, espalhando poeira e areia pelo campo. O fazendeiro fechou as janelas, recolheu os animais, trancou a cabana. O vento uivava pelas frestas como lâminas cortantes. A luz trêmula do fogo, a silhueta da mulher Apache permanecia imóvel como uma estátua. As chamas dançavam sobre seu rosto marcado de sol, as marcas da corda ainda visíveis no pescoço. O fazendeiro, sentado à mesa, limpava em silêncio seu rifle. E então, pela primeira vez, a voz dela rompeu o silêncio, rouca, áspera, como pedra rolando no fundo de um desfiladeiro. Por que você me salvou? O fazendeiro levantou os olhos, em silêncio. Já estava acostumado à ausência de palavras, depois de dias de trabalho mudo. Esquecido de que ainda tinha voz, ele respondeu em tom baixo, a voz dura como madeira antiga, porque ninguém mais o faria. Ela se virou para ele, o fogo nos olhos, não o fogo da fragilidade, mas o da rebeldia. Suas palavras caíram lentamente, pesadas como pedras. Foram os meus próprios que me enforcaram. O fazendeiro ficou imóvel. Lá fora, o vento pareceu parar por um instante, como se o mundo aguardasse o peso daquelas palavras. Ela continuou. Um dia, fora uma guerreira em sua tribo, tão forte que até os batedores apaches montados hesitavam em enfrentá-la. Mas quando se recusou a aceitar um casamento arranjado com o filho do chefe, a tribo viu aquilo como uma desonra. Numa noite, foi capturada, amarrada, e foram os próprios parentes que apertaram o laço em seu pescoço. Os moradores da cidade apenas cumpriram a sentença já decretada. O fazendeiro permaneceu em silêncio, os dedos firmes no cabo do rifle. Agora entendia, não havia apenas salvado uma vida, mas entrado em um conflito antigo entre dois mundos, o de sua própria gente branca e o dos apaches lá fora. O som de cascos ecoou ao longe, depois se perdeu no vento. O fazendeiro saiu até a varanda, os olhos varrendo a linha de poeira que se erguia ao horizonte. Marcas de ferraduras frescas manchavam o solo. Alguém estivera vigiando o rancho durante a tempestade. Ele voltou para dentro, cruzando o olhar com o dela, frio, de aço. Nenhuma palavra foi dita. Mas ambos sabiam, a noite do enforcamento fora apenas o começo. Outros viriam, mais homens, com mais raiva e mais fome de sangue. Muito obrigado por estar aqui. Se esta história traz lembranças dos velhos tempos, das tardes vermelhas e empoeiradas, do som dos cascos de cavalo ecoando no coração, inscreva-se no canal. Assim, todos os dias, poderemos nos sentar juntos, e eu contarei a você mais uma história do Velho Oeste. Naquela noite, o vento havia cessado, mas o ar permanecia pesado, como um cobertor escuro pressionando a pradaria. O fazendeiro estava sentado em sua cadeira de madeira, a Winchester apoiada no colo.
O fogo na lareira reduzia-se a brasas incandescentes. A mulher Apache gigante permanecia imóvel junto à porta, o corpo ereto, as mãos grandes apoiadas sobre os joelhos, silenciosa como uma guardiã de pedra. Então, o troar dos cascos rompeu a calmaria ao longe, ecos lentos, pesados. Uma tocha brilhou. Depois outra. Logo, uma fileira de chamas vermelhas se aproximava, como feras de caça cercando a presa. O fazendeiro se levantou, os dedos firmando o rifle. A mulher também se moveu, os olhos acesos de fogo. Do lado de fora, uma voz rugiu. Abra a porta, Coulter. Entregue o monstro, e talvez ainda viva. O fazendeiro reconheceu a voz. Era o delegado Morrison, o mesmo que zombara dele na praça. Agora voltava com 8 homens armados, tochas erguidas, cercando a cabana como lobos famintos. Você sabe que ela não é humana. Gritou Morrison. É um monstro. Vai te matar enquanto dorme. Sua voz rachava como lenha seca batendo nas tábuas da porta. O fazendeiro respondeu, a voz rouca, baixa e firme. Esta noite, quem cruzar esta cerca não viverá para ver o amanhecer. Um tiro rompeu o silêncio. As tábuas da cabana estilhaçaram-se. O fazendeiro puxou a mulher Apache para o chão, protegendo-a. Mas nenhum medo brilhou nos olhos dela. Ao contrário, um rosnado surdo escapou de seus lábios enquanto agarrava o machado de lenha. Com um impulso feroz, explodiu pela porta lateral como um furacão. Um golpe varreu uma tocha da mão de um homem. O fogo lambeu seu rosto. O caos se espalhou. O fazendeiro correu atrás dela, disparando 2 tiros da Winchester. 2 atacantes caíram na poeira. Morrison gritou, recuando o cavalo. Cerquem-nos. Queimem essa cabana até o chão. Uma lata de óleo voou contra a parede. Chamas se ergueram. O fazendeiro avançou, abafando o fogo com um cobertor, o suor escorrendo pelo rosto. A mulher gigante defendia a entrada, o machado girando em amplos arcos. Cada golpe fazia os pistoleiros recuarem. À luz do fogo, ela parecia uma lenda viva. O combate durou a noite inteira. Somente ao amanhecer, quando o galo cantou, os atacantes recuaram, deixando para trás fumaça, corpos de cavalos e terra manchada de sangue. Morrison desapareceu na aurora, gritando uma última ameaça. Você não vai mantê-la por muito tempo, Coulter. Dentro da cabana, cercado por cinzas e destroços, o fazendeiro desabou no chão, respirando com dificuldade. A mulher Apache largou o machado. O peito arfava, mas o olhar permanecia frio e firme como aço. Nenhuma palavra foi dita. Mas ambos sabiam. A verdadeira guerra tinha acabado de começar. O amanhecer rompeu sobre o campo queimado. O sol filtrava-se por uma névoa de poeira, iluminando o solo ainda marcado por sangue e ferraduras. O fazendeiro estava na varanda, os dedos apoiados no rifle, os olhos sombreados pela exaustão. Ao seu lado, a mulher Apache gigante permanecia imóvel, o machado cravado no chão, como uma lança guardando o limiar. Então, ao longe, a poeira voltou a subir. O som dos cascos se aproximava, primeiro disperso, depois em ritmo feroz. Eram 30 cavaleiros Apache, seus cavalos negros brilhando sob o sol nascente. Eles formaram um meio círculo, fechando o cerco ao pequeno rancho. À frente deles vinha um velho chefe, os cabelos entremeados de grisalho, o rosto marcado pela dureza da vida. Ele ergueu alto o cajado cerimonial, e sua voz profunda ecoou no ar. Meu guerreiro, você deveria ter morrido. Porque ainda está vivo. A mulher gigante virou-se lentamente para ficar de pé. O pescoço ainda trazia as marcas da corda, mas seus olhos ardiam em fogo. Ela não olhou para o fazendeiro, nem se curvou diante do próprio povo. Sua voz, rouca, saiu firme e cheia de determinação. Porque eu não me curvei. Nem ao laço, nem aos homens que pensaram que podiam me possuir. Murmúrios se espalharam entre os cavaleiros. Alguns pousaram as mãos sobre as lanças, outros abaixaram a cabeça, como se atingidos por um golpe invisível. A voz do chefe soou grave. Você desafiou seu povo, recusou a aliança de casamento, trouxe vergonha ao seu pai. Agora está ao lado do homem branco. Escolha, volte e enfrente o julgamento, ou morra aqui. O silêncio que se seguiu era denso, cortado apenas pelo vento que sussurrava entre a grama seca. O fazendeiro apertou o rifle nas mãos, pronto para atirar.
Mas a mulher gigante pousou uma mão firme sobre o braço dele. Ela deu um passo à frente, imponente entre 30 cavalos. Eu não voltarei. Escolho ficar. Não por esta terra, nem por esta cabana de madeira, mas porque aqui, pela primeira vez, sou vista como uma pessoa. As palavras dela ecoaram mais alto que o som dos cascos. O chefe a observou em silêncio. Por fim, abaixou o cajado e virou o cavalo. Então carregue essa escolha. Não a protegeremos mais. Um a um, os 30 cavaleiros se retiraram, deixando as planícies envoltas num silêncio inquietante. O fazendeiro soltou um suspiro pesado, o suor frio colava a camisa ao corpo. A mulher Apache gigante voltou-se para ele, o olhar ainda feroz, mas suavizado por um lampejo de calor humano. A escolha havia sido feita. Não havia mais retorno. Na tarde seguinte à partida dos cavaleiros, o pasto diante da cabana permanecia quieto, quase fantasmagórico. Só o vento murmurava entre as tábuas tortas da cerca, e uma galinha solitária cacarejou, ainda assustada pelo caos da noite anterior. O fazendeiro varria as cinzas espalhadas no quintal, os ombros doloridos, as mãos cortadas por lascas de madeira. A mulher Apache sentava-se na varanda, o hematoma em seu pescoço escurecera, mas o olhar acompanhava cada movimento dele, não mais com o cansaço dos primeiros dias, mas com o calor sereno de um propósito compartilhado. Quando o fazendeiro começou a consertar a cerca, ela se levantou sem que ele precisasse pedir. Silenciosa, ergueu um tronco inteiro e o encaixou no buraco. Ele levantou o olhar e esboçou um leve sorriso de compreensão. Pela primeira vez em anos, a cabana não parecia mais uma fortaleza solitária, mas um lar sustentado por trabalho conjunto. À noite, dentro da cabana silenciosa, o fazendeiro abriu uma pequena caixa de madeira coberta de poeira. Dentro havia um colar de contas, uma herança do chefe tribal, passada por gerações. Quando ela fugira, o chefe deixará as contas na varanda, como um rompimento silencioso. O fazendeiro pegou o colar, limpou-o com cuidado e o colocou sobre a mesa. A mulher Apache fitou, as mãos tremendo levemente antes de tocá-lo. Ela não chorou, mas o fôlego lhe faltou. Momentos depois, pousou a mão calejada sobre a dele. Se eu ficar, disse em voz baixa, será por minha escolha. De mais ninguém. O fazendeiro assentiu, sem palavras. Ele puxou um antigo berço para perto da lareira e colocou o colar sobre ele. À luz do fogo, as contas brilhavam como pequenas estrelas, símbolos de um novo começo. Naquela noite, ficaram por muito tempo ao lado do fogo. Não mais Salvador e Salva, mas duas almas marcadas pelo passado e unidas por uma decisão. Daquele momento em diante, seus destinos estariam entrelaçados. Lá fora, o vento varria as planícies infinitas. Dentro, a luz do fogo os envolvia, fundindo suas sombras na parede de madeira em uma única forma, firme, forte e desafiadora diante do mundo. O inverno rigoroso passou lentamente, deixando blocos de gelo estilhaçados ao longo do riacho e fuligem nas paredes da cabana. Mas com o retorno de março veio o sol, derramando-se sobre a pradaria como mel morno. O gelo derreteu, e pequenas hastes de grama verde surgiram da terra molhada, prova de que nem a morte consegue reter o mundo para sempre. O fazendeiro saiu para a varanda, as botas afundando na lama, os braços carregando um feixe de novos postes de cerca. Atrás dele, a mulher Apache o seguia ereta, resoluta sob o céu limpo. Ela erguia cada poste com facilidade e o fixava no chão como se plantasse uma árvore. Ele prendia o arame. Ela segurava firme o poste. Juntos, trabalhavam em ritmo, como engrenagens antigas. De vez em quando, moradores passavam a cavalo, parando a distância para observar o rancho. Ninguém se atrevia a se aproximar. Após o cerco e a visita dos 30 guerreiros apaches, o nome do fazendeiro tornará-se sinônimo de o homem que apontou a arma para o mundo apenas para proteger a mulher chamada de monstro. Mas, para ele, ela não era um monstro. Era uma guerreira. Prova de que a sobrevivência pode florescer em lar, quando alguém decide compartilhar o fardo. Certa noite, o fazendeiro sentou-se ao lado do novo berço, os dedos roçando nas contas sobre ele. Ao seu lado, ela permanecia em silêncio, o olhar distante, mas não mais frio. Então, falou suavemente. Antes, eles me amarraram para me matar. Hoje, eu escolho me amarrar de novo, com este colar de contas. Ele a fitou, o olhar cinzento e calmo. Respondeu baixinho. Aquela corda te ergueu para a morte.
Mas este colar te prende à vida. Ela abaixou a cabeça e pousou a grande mão sobre a dele. Naquele instante, toda ferida, todo preconceito e toda dor pareciam se dissolver. Quando o crepúsculo caiu, a luz dourada do entardecer cobriu a pradaria. O vento ergueu a poeira, mas, desta vez, trazia o perfume da relva nova e do renascimento. O fazendeiro olhou para o horizonte e sussurrou para si mesmo. O dia em que cortei aquela corda foi o dia em que libertei meu próprio coração. E assim, nas terras selvagens do oeste, um fazendeiro solitário e uma imponente guerreira Apache encontraram um vínculo mais forte que a morte, um laço de escolha, de confiança e de liberdade. Mensagem final: mantendo a voz e o calor. No oeste, nem toda bala define o destino. Às vezes, uma única corda cortada no momento certo liberta duas pessoas, uma da morte, a outra da solidão. E talvez o que mais guardamos até o fim seja o direito de escolher, ficar juntos. Meu desejo mais profundo é que todos vocês vivam com alegria e plenitude. Esse sempre foi o meu maior desejo. Aceitem isso com carinho. Eu amo vocês, meu querido e honrado público. Contem-me nos comentários como esta história tocou o coração de vocês. Coração Vermelho.